Salve pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Profissão GG, aquele quadro aqui da GG Educate que eu falo sobre profissões que cercam o esporte, né, que estão no esporte e que as habilidades e as estratégias que a gente sempre traz aqui na GG Educate também podem ser utilizadas, devem ser utilizadas para você avançar nessas carreiras do esporte usando o League of Legends, né, usando o que você já aprendeu, já pratica no League of Legends também. E hoje eu vou falar sobre as profissões de coaching staff, ou seja, de equipe técnica das equipes realmente, dos times de esportes, não só de League of Legends, mas vou usar o League of Legends como exemplo principal, já que é um dos cenários mais bem estabilizados que a gente tem no Brasil. E se você não me conhece ainda, prazer, eu sou o Tonelo, caster de esportes, né? Enfim, narrador, comentarista aí de esportes já há um bom tempo, há 8 anos. Hoje estou na Riot, né, como um dos casters oficiais da empresa, mas já passei por uma pá de jogo aí também, já fiz Rainbow Six, CS, passei por muita coisa muito legal aí nessa minha carreira, tá? Lembrando também que a gente já fez aqui outros conteúdos desses profissões de GG, né, falando sobre outras profissões que são do esporte. Comecei falando de casting em si, que é a minha profissão, né, de narração, de comentários, de análise, de apresentação, coisas que ficam na frente da câmera, né? Mas que são tão legais, tem muita gente hoje em dia, principalmente correndo atrás disso, né? Uma profissão que já tem uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de carreira bem maior do que quando eu comecei. Também fiz um outro conteúdo, né, um outro episódio do Profissão GG falando sobre profissões de trás das câmeras, né? Então muita gente não sabe que existe vários cameramen, vários cabomen, vários audiomen, diretores e tudo mais. Então é bem legal saber um pouco mais como que funciona e como que essas habilidades que eu falei, né, tão importantes e essas estratégias tão importantes também que você já pratica no League of Legends, que você já treina todo dia num ambiente seguro, fazem você avançar nessas carreiras também aí, né, de trás das câmeras, que são tão importantes quanto a carreira de casting. E hoje, como eu disse, quero falar sobre coaching staff. E para relembrar você mais ou menos do que é, todos os times profissionais, no começo não, né? No comecinho era meio aquela coisa, 5 amigos jogando e eventualmente caíram num CBLOL lá em 2012, 2013, né, no Campeonato Brasileiro de League of Legends, mas não era exatamente tão estruturado. Hoje em dia você já tem uma estruturação, uma estrutura em geral muito maior, né, do jogo. Então, um time profissional, um time de campeonato brasileiro e às vezes até um time semi-profissional sem uma staff, enfim, sem uma equipe por trás, né, não vai muito longe, né? E hoje, claro, como eu disse, é quase uma obrigação você ter uma staff e você precisa ser bom no que você faz, né? Você precisa realmente ter uma carreira aí legal e ser efetivo, ser proativo, né? Porque não só os jogadores precisam de uma performance alta, mas a comissão técnica também precisa, já que o jogo muda várias vezes, tem vários patches, né? A gente sabe que a cada ano também tem aquela mudança gigantesca de uma nova temporada, então vem muita coisa nova, e você tem que se inteirar do que está acontecendo no mundo, do que você pode fazer na sua equipe, de acordo com o estilo da sua equipe, e claro, como que você vai atingir aí os melhores resultados dentro do campeonato, tá? Lembrando que a competição nem sempre é você atingir logo de cara o campeonato, né? Ser campeão de tudo. Tem muita gente que tá aí tentando dentro dos times há bastante tempo e é uma competição, então eventualmente outras coisas podem influenciar. Agora, com certeza você melhorar de performance e cada vez mais nessa sua rota de carreira e evoluindo e avançando realmente na carreira, isso a gente consegue te ajudar por meio também de coisas que você já aprende no League of Legends, tá? Eu vou começar não de baixo, mas não vou começar do head coach, que é o principal técnico, né? Vou começar de uma função ali que normalmente é um pouco mais assistente, que tem uma importância gigantesca também, mas que em geral tende a não tomar todas as decisões da equipe, tá? Esse que vai ser o critério. E lembrando também que eu não vou falar sobre profissões indiretamente ou diretamente ligadas, mas que não sejam necessariamente da equipe técnica, né? Então, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, tudo isso faz parte desse ecossistema da comissão técnica, mas são profissões um pouco à parte, talvez. A parte talvez não é uma palavra, né? Mas são profissões que complementam essa equipe técnica formada aí por pessoas mais responsáveis pela parte estratégica mesmo e técnica do jogo, tá? Então vamos começar por um cargo que pouquíssima gente sabe que existe, ou poucas pessoas, que é o analista de dados.
que às vezes é analista, às vezes só chamar de analista mesmo, e às vezes é analista de dados, às vezes é data analyst, né? Enfim, tem vários nomes aí que você pode chamar. Pode pensar, pô, mas então é só ficar abrindo lá o gol.gg para ver quantas torres o time adversário leva, qual é a vantagem deles aos 15 minutos, qual é a taxa de vitória de uma coisa, vou abrir o OPGG do cara para ver como é que ele tá, vou abrir outro site lá, o Oracle's Elixir, né? Oracle's Elixir, né? Se você quiser procurar, para ver como é que tá a situação do meta no mundo. Tem essa parte, claro, você precisa estudar esse tipo de dado para saber se vai existir alguma tendência, algum pique que está muito forte, quais os matchups que são legais para você passar para o seu jogador e ver se ele concorda e como que ele se vira bem nesse matchup ou não, porque nem todo jogador também gosta de jogar um matchup, né, um duelo de rota exatamente de acordo com o que segue aí os dados, né? Às vezes o cara fala, olha, porque Camille é muito ruim contra Jax, mas o cara consegue se virar e às vezes num jogo ele quer pegar porque se sente mais na zona de conforto. Então você já começa a perceber que tem tudo uma ligação, né, com esse trabalho em equipe, com essa comunicação, com essa proatividade, né, com esse feedback, que são todas habilidades comportamentais que a gente sempre frisa muito aqui na GG Educate, quão importantes elas são para qualquer carreira, e no esporte não é diferente. Habilidades essa que você treina com certeza no League of Legends, tá? Então, voltando ao analista de dados, é um cara, uma mulher que precisa ficar muito antenado em como que a análise realmente de dados, né, a análise de estatísticas, corrobora ou desmente alguma decisão que está sendo feita por alguém do time. E pode ser até o head coach, pode ser um jogador, pode ser um monte de coisa. Exemplo mais claro de analista de dados que hoje, né, a gente tem no cenário brasileiro. O time da Loud do Campeonato Brasileiro de League of Legends, quando começou o split, tinha 2 possíveis ADCs na posição. Um deles era o Bini e o outro deles era o Brence. O retrospecto do Bini era de jogar em alguns times aqui no Brasil, jogar na Fúria, jogar por muitos meses, né, no CBLOL Academy, que é como se fosse a série B do CBLOL, né, a série de preparação. Jogou fora também, não em times de grandíssima exposição, mas ainda assim jogou fora, um cara com bastante experiência. E a outra opção era o Brence, que jogou pouco. Ele jogou algumas vezes, alguns splits no Academy, ficou ali um tempo, muito tempo reserva também, mas seria uma incógnita, seria um potencial, mas não tinha experiência de palco, não tinha experiência em jogar contra os melhores jogadores do Brasil, e isso tudo era um grande mistério para a Loud. Qual que foi a decisão do Von, head coach atual da Loud, e do Hypno, que é o analista de dados da Loud? Colocar o Brence e não colocar o Bini. E no começo não deu tão certo assim. Quem acompanha o CBLOL sabe que não estava tão bem a sinergia da Loud, o time estava esquisito, o Croc, que era o novo jungler, né, o coreano, também não estava encaixando muito bem, jogos meio problemáticos, mas a comissão técnica, a equipe técnica foi firme na decisão e manteve o Brence, porque das duas uma, ou ele teria um split de experiência e em 2023 seria um pouco melhor, né, assim, seria mais experiente, poderia alcançar o seu potencial máximo, ou então ele daria certo agora. E se não desse certo também, como por ser novo, você coloca ele no Academy mais um tempo e ele vai se lapidando. Só que o que fez a grande diferença é que o Hypno bateu muito na tecla de que os números do Brence eram muito melhores, em quase tudo em relação ao Bini. Então, mesmo que ele não tivesse experiência, a performance dele bruta era melhor do que a do outro jogador. Então, quando ele ganhasse experiência, em teoria, ele não deixaria ser tão levado por emoção, não ficaria tão em choque, não ficaria tão afobado em algumas situações e conseguiria levar melhor. Resultado, a primeira vez, o primeiro split, a primeira temporada do Brence no CBLOL, ele já é um finalista. E o time da Loud conseguiu recentemente alcançar sua final contra a equipe da PEN. Talvez seja campeão, não sabemos, né? Dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, claro, você já tem essa informação. Agora, conseguir uma final nessa situação já é um resultado muito bom, mesmo que o time da Loud seja muito forte. Então, a decisão talvez mais comum fosse colocar o cara mais experiente, que não é um jogador ruim, mas que talvez não tenha tanto potencial. E aí veio o analista de dados e falou, olha, não, por essa dado, por essa estatística, por essa métrica, essa decisão é questionável. Eu acho que a decisão correta seria outra. E isso ajuda muito o time
a se preparar. Então, entenda como que muitas vezes as pessoas pensam que o analista de dados, ele é só uma pessoa que vai fazer ali qualquer coisa, vai dar uma base de dados pro coach ver, alguém analisar. Não precisa ser uma pessoa proativa, agora muito pelo contrário. Os melhores analistas de dados, eles precisam ser proativos. É mais ou menos aquele jogador de Yumi que acha que vai ficar na rota só aleatoriamente ali, moscando, fazendo nada, sendo que não, os melhores jogadores de Yumi eles são proativos, eles usam a passiva dela bem para ter mais escudo, para ter mais mana, entram no caçador quando vão brigar algum skirmish, chutam agressivamente, não são só aqueles caras que vão jogar num kiteback passivamente, retrancados, né, muito para trás com a gatinha mágica. Tanto é que hoje ela é uma das principais escolhas de suporte no Campeonato Brasileiro de LoL e no mundo inteiro. Então, entenda que a proatividade aí tá muito conectada. O planejamento aí tá muito conectado. A análise tá aí, tá muito conectada. E tudo, de novo, habilidades que você aprende e evolui no League of Legends. Porque no LoL, se você não for proativo, como eu disse, né, dei exemplo do jogador de Yumi, vai ser mais difícil você ganhar as partidas mesmo na ranqueada. No LoL, se você não tiver um planejamento estratégico do que você quer fazer na sua fase de rotas, na sua build, como adaptar a sua build para quem tá forte, quem ficou bem, quem ficou mal, como usar uma vantagem, como esperar um pico de poder, tudo isso é planejamento e análise. Você treina isso no League of Legends e é só usar, às vezes até a mesma informação, né? Mas em geral usar esse pensamento, usar essa maneira de enxergar as coisas agora na sua carreira aí, como quem sabe o analista de dados. E falando de habilidades técnicas, você precisa saber legal como mexer numa planilha, como mexer, alguns talvez usem o Power BI, né, aquele aplicativo, aquele software, enfim, de inteligência, de business intelligence, né, enfim, é BI, né, BI, né, enfim, inteligência de como fazer realmente essas métricas funcionarem de acordo com o que você quer fazer. Então você precisa saber disso aí, mas caso você goste, é uma das profissões que estão bastante em alta até no eSport. Passando para o próximo, é o Positional Coach, ou o técnico de posição, o técnico mais de micro. O que é normalmente esse coach? É uma pessoa que vai saber muito da rota, muito de matchup, e vai auxiliar cada jogador posição a posição e falar, olha, aqui você tem que fazer isso, aqui você tem que jogar mais para esse lado da rota, contra esse campeão você tem que fazer isso ou aquilo. Então você vai pegar o jogador e realmente quase como se fosse um personal trainer. Você vai treinar esse jogador para que ele funcione melhor e tenha altas performances independente da rota, né? Então, ó, como que eu consigo ficar um pouco mais tranquilo aqui nessa matchup? Ah, não, mas como que eu consigo jogar em desvantagem aqui contra tal campeão, estando com X campeão? Tudo isso é uma preocupação da comissão técnica e, claro, dos jogadores, que você desenvolve também nas ranqueadas, né, nas solo kills, de altíssimo nível principalmente, mas que entra uma certa preocupação específica desse positional coach, porque às vezes você tem uma situação de briga, e aí eu vou falar, os outros coaches estão preocupados em outras coisas, e não necessariamente ninguém chegou para você e falou, ou teve tempo de chegar para você, num alto nível, e falou, olha, nessa briga, você perdeu essa briga, você poderia ter jogado melhor, porque você se posicionou um pouquinho pro lado, você caitou pro lado de uma parede que não tinha visão, não estava legal, sabe? Então, tudo isso precisa ser visto, analisado e passado para os jogadores. Essa função, embora a proatividade e análise estratégica, né, planejamento estratégico e tudo mais também entre bastante, existe um outro ponto muito importante aqui, que é uma habilidade essencial para qualquer carreira de qualquer profissão e que com certeza você treina no League of Legends, eu já vou te explicar como, que é o feedback. Você tem que saber passar isso para o seu jogador. Você vai trabalhar diretamente com o jogador e ainda numa função que vai cutucar o jogador, que vai provocar o jogador. Porque muitas vezes, e principalmente se você for um positional coach que não foi jogador profissional, que é possível, tá? É só você estudar o jogo e ter essa convivência, essa experiência, tá? Às vezes o jogador não vai querer te respeitar muito, porque ele vai falar, pô, esse cara que nem é diamante, tá querendo me ensinar a jogar contra tal campeão, né? E óbvio, você tem que fazer um bom trabalho para ser respeitado. Se você falar um monte de groselha, possivelmente os jogadores vão entender que aquilo não serve para eles e não vão ajudar muito, não vão querer muito sua ajuda. Agora,
a partir do momento que você sabe o que está falando, ainda assim pode ser um pouco difícil dar esse feedback. Então você tem que ter muito jogo de cintura, muita noção, muita diplomacia, muita liderança também, saber como liderar cada um desses jogadores, saber esse meio termo entre ser amigo do profissional com o qual você está trabalhando e ser um profissional realmente. Então toda essa linha tênue também entra na função de técnico de posição ou de positional coach. E como eu disse, o feedback, você fala, pô, Tonela, mas na ranqueada, o feedback que eu dou às vezes é xingar todo mundo. Primeiro que você já tá errado aí. Segundo que muitas vezes você joga duo, você tem que falar pra pessoa, ó, acho que é melhor fazer isso aqui, não? Às vezes, que seja no chat, você conversa com alguém e falou, essa call de barão é esquisita. Ou então alguém dá call de barão, você começa a pingar que nem um maluco pra sair e pinga uma outra coisa pra vocês fazerem. Isso é basicamente um resumo muito, muito, muito resumido de um feedback. Né? Porque você está falando, olha, eu não acho que seja legal fazer isso, eu quero que seja, acho mais legal, né? Gostaria de fazer tal coisa. É diferente de você xingar o cara aleatoriamente, pingar para sair do nada, ficar pingando uma interrogaçãozinha. Isso aí não é feedback. Agora, quando você fala que, pô, essa call de barão não faz sentido, eu quero splitar aqui porque eu tô forte, aguento ficar na rota lateral, aí você tá dando feedback, porque você tá mostrando que não tá tão interessante, ao mesmo tempo que você tá propondo uma solução junto com essa pessoa, por meio de pings, de uma maneira super rudimentar, super simples e básica, eu sei, mas você já entende como que é essa lógica de feedback, né? Que não é só você chegar na pessoa e falar, você é horrível, para com isso. Isso não é um feedback, isso aí é uma agressão, praticamente, tá? Então essa é a função do Positional Coach. E aí, na sequência, tem as duas funções mais, não diria famosas, mas as duas funções que mais aparecem normalmente dentro do League of Legends, que são o Strategic Coach, que é o técnico estratégico, e o Head Coach, que é o técnico geral, é o técnico principal. Começando pelo Strategic, né, o estratégico. Normalmente é a pessoa responsável por informar os jogadores, e principalmente o Head Coach, mas muitas vezes nos times o Strategic trabalha diretamente com os jogadores, eu já vou explicar o porquê, de como você quer jogar tal partida. Olha, esse time aqui, ele joga muito bem no começo. É muito forte, vai pra cima, cria jogadas, pega muita barricada, luta o tempo inteiro. Então eu quero que a gente jogue mais retrancado, ou eu quero que a gente bata de frente, eu quero que a gente priorize tal campeão no draft, eu quero que a gente priorize o lado vermelho, para ter sempre pelo menos um counter numa rota solo, e a partir dessa rota solo, aliviar a pressão que os caras vão colocar na gente no comecinho do jogo. Todas essas são estratégias básicas, né, que eu estou usando aqui de exemplo, mas que você precisa saber ali na ponta da língua, na agulha 100%, para poder passar para o seu time. Então, normalmente você tem uma preparação de uma semana, né, para enfrentar um ou dois times, e nessa semana você vai ter que achar o caminho das pedras, mais ou menos essa função. E claro que o coach estratégico se beneficia muito no analista, do analista de dados ou do analista em si. Porque o analista também pode fazer a função de scout. O que é scout? É você, em conjunto muitas vezes com o seu coach estratégico, chegar e falar, ó, eu acho que esse time joga mal de tal campeão, vamos deixar eles pegarem esse campeão, a gente pega um counter e maceta, ó, esse time tem um problema muito grande de visão no meio do jogo, então vamos tentar guardar bem o time adversário para conseguir se virar legal e fazer mais jogadas. Então, esse tipo de função, é claro que o Strategic vai beber muito da fonte do analista. Os dois vão fazer juntos esse scouting, né? Ver, analisar o time adversário. E a função a responsabilidade, né, mais do estratégico, é passar isso para o time dele, com argumentos bons, de uma maneira que o time entenda. E aí entra uma das principais habilidades comportamentais que a gente fala aqui na GG Educate também, que sustenta todas as outras quase, né, que é a comunicação. Você tem que saber passar isso para o seu time, você tem que saber liderar também. Ah, mas eu não sou o líder, Tonela, o líder é o técnico principal. Por que eu vou ter que saber liderar? Eu só tenho que chegar num quadro, explicar para eles, ó, é aqui, 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 já era. Se eles não fizerem, é problema dos jogadores, eles que não estão sabendo fazer. Mais ou menos, porque no final das contas a performance é grupal, a performance é responsabilidade do grupo. E se você não ganha, você talvez seja demitido antes dos jogadores, né? Porque a comissão técnica também tem essa responsabilidade de novo, fazer os jogadores entenderem de uma maneira que eles possam executar aquilo ali. Não adianta, eu já tive experiências pessoais com isso, você querer propor uma estratégia muito difícil, sendo que não vai dar tão certo, porque o simples, o arrozinho com feijão, na execução, talvez fosse melhor e desse mais resultado. Lembrando, tudo dentro de uma comissão técnica, tudo dentro de uma competição,
é orientado a resultados, é orientado a objetivos, que é exatamente o que a gente fala aqui também. Essas habilidades, essas estratégias que você pratica no League of Legends, elas são sempre orientadas ao objetivo que você quer chegar, né? Ao objetivo que você quer atingir na sua rota de carreira e a como você quer avançar na sua carreira. Então, por isso que casa muito também essas profissões e como, de novo, você pratica habilidades no LoL que são extremamente importantes. Então, esse é o papel básico aí do técnico estratégico. E uma curiosidade, muitas vezes, inclusive nos maiores campeonatos de LoL do mundo, os principais do mundo, é o Strategic Coach, ou pelo menos ele e o Head Coach, ou ele e outro Strategic Coach, porque tem times que tem 2 técnicos estratégicos, tá? Que fazem o draft, né? Que ficam ali na hora da escolha de campeões para fazer as escolhas dos banimentos antes de começar o jogo. O que é um pouquinho estranho, porque normalmente você pensa, pô, não deveria ser o técnico principal que tá lá? E tem time que funciona assim, tem time que não funciona. Tem time que o técnico principal também assume a função de strategic, de positional e às vezes até de analista, tá? Depende da estrutura do time, do tamanho do time que você vai começar a trabalhar, que você vai ter ali a sua função. Mas claro, aqui eu tô citando o mundo perfeito, uma estrutura grande, né? De um time de elite aí do Campeonato Brasileiro de LoL, que tem essas funções quase todas preenchidas, tá? E aí passando para o principal, que é o head coach. O head coach, né, o nome já fala, técnico cabeça, é o cara que dita como vão ser as coisas. E principalmente algo que nem todo mundo lembra quando fala de head coach, que é o ambiente, é a cultura da equipe. Quando a gente fala de time, a gente não está falando só de estratégia, só de como você vai jogar, com quem você quer jogar, que campeão que você prioriza, você vai atacar mais a rota do topo, a rota inferior, né, o bot, o meio, você quer mais invadir. Não é só isso. A gente está falando de um elenco, a gente está falando de um casamento entre 10 pessoas, né? Entre jogadores, reserva, comissão técnica e tudo mais. É um relacionamento, praticamente. Então, o head coach é o principal responsável, ou a principal responsável, por fazer a configuração de cultura desse ambiente de trabalho. Então, olha, é uma pessoa mais permissiva, é uma pessoa que quer que chegue 7 horas no escritório, né? Porque sim, hoje não são todos os times que têm gaming houses, né? Que os jogadores dormem juntos. A grande maioria joga em gaming office, que é um escritório mesmo, onde o cara chega no horário tal, tem treinos até tal hora e sai de lá no horário que tem que sair para ir para casa. Então é um trabalho como qualquer outro, tá? Assim como funciona no futebol, em qualquer modalidade aí esportiva mais tradicional. Então, você quer que você vai ser mais permissivo? Olha, você tem que chegar aqui 11 horas, mas né, deixa se chegar 11h30 também tá tranquilo. Ou você vai ser super ali de uma maneira implacável, você vai ser uma pessoa muito exigente, vai ser uma pessoa ali que vai trabalhar realmente na linha dura, falar, não, 7h30 da manhã tem que chegar, filho. Se chegar às 7h40 já paga 5 flexão. Trabalhei com pessoas que achavam que isso valia a pena. Depende da sua filosofia, depende dos jogadores que você tem, depende do que a sua comissão técnica também vai te falar que é interessante, seu psicólogo, seu nutricionista, seu fisioterapeuta e tudo mais, tá? Então, o head coach, ele precisa ficar muito atento com uma coisa que a gente fala muito aqui na GG Educate, que tem até conteúdo específico sobre isso, que é o quê? O conhecimento do todo. Como que tudo está acontecendo. Porque ele precisa saber se um problema familiar do jogador está afetando ele ou não. Ele tem que ter noção da performance dos jogadores titulares, dos jogadores reservas, se os jogadores têm problema com o psicólogo, se alguém tem problema com o outro, como é que você vai resolver, se a comissão técnica dele está rodando bem, se as coisas estão fluindo, se os pedidos que ele está fazendo para o manager, né? Que vai ter vídeo também do Profissão GG, especificamente sobre managers e essas funções de organização que não são diretamente ligadas ao jogo, né? Se, eu pedi tanto de dinheiro pro manager e o negócio não veio, por que que não veio? Como que tá o relacionamento com a organização? Como que eles estão no campeonato? Como que tá a expectativa dos jogadores? Como que é dar uma palestra ali, não uma palestra, uma preleção, né? Para animar os jogadores. Funciona gritar antes ou não? Funciona pular antes ou não? Funciona meditar antes ou não? Como que é o melhor sistema de treino? Como que você gere a sua equipe? Tudo isso é responsabilidade do head coach. Por isso que às vezes, tudo bem, é claro que ele tem mão na estratégia do time, mas por isso que às vezes a estratégia fica realmente só com o strategic coach, e o head coach ele fica sabendo do que está acontecendo, claro, dá a opinião dele, conversa com o técnico estratégico, mas quem vai passar, quem vai dar esse conteúdo mesmo, quem vai pegar no pesado na parte estratégica é o strategic coach, não necessariamente
o head coach, porque ele está preocupado em outras coisas. Então é uma figura muito importante e que resume uma das habilidades que a gente também sempre fala aqui na DJ Educate, que é a liderança. O head coach precisa ser muito bom em liderar. Muito bom em liderar. E claro, isso vem com experiência também, vem com desenvolvimento e evolução, porque é uma habilidade, como a gente costuma dizer, né? Você vai praticando ela e melhorando, com o League of Legends, inclusive, todo dia que você joga. Agora, ele precisa saber muito liderar. Você precisa saber entender como que você quer, como que as pessoas querem ser lideradas por você. Quem é melhor, é mais bem liderado por uma atitude passiva, se você tem que ser um pouco mais, né, não agressivo, mas um pouco mais incisivo com alguns jogadores ou não, né? Como que você vai lidar com essas situações. Isso é essencial. Planejamento estratégico também, você tem todo um calendário, você tem que, com a ajuda da sua comissão, estipular o que vai ter todos os dias, qual o horário de chegada no office, qual o horário de início dos treinos, de final dos treinos, qual time que é bom treinar, qual time que é ruim treinar, né? Se você quer fazer a análise dos jogos logo depois, ou depois de um bloco de treino, ou então depois de um dia inteiro de treino, ou então no começo do outro dia de treino, para que os jogadores já vejam ali as estratégias que eles erraram e como eles vão melhorar no dia seguinte, né? Então tudo isso, cara, é uma questão realmente de gerenciamento de seres humanos, de pessoas, de uma equipe que precisa performar bem. E tudo passa, ou quase tudo passa, pelo head coach. Você tem que fazer um clima bom na equipe. Você tem que montar um planejamento que motive os jogadores. A gente falou aqui já também na GG Educate, pode procurar aí, motivação, foi um dos temas que a gente abordou aqui também, dada a importância desse tema. Então, tudo isso entra nesse arcabouço, nesse aspecto do head coach. E por isso ele é tão responsável pela performance de uma equipe. E lembrando, a liderança você também pratica no League of Legends, né? Quando você, de novo, tá duo, às vezes você tem até um time, ou então, mais uma vez, quando você pensa, não, eu vou fazer esse split push aqui, porque pra mim é o que funciona mais, e eu tô vendo que meu time tá perdidaço no mapa, eu vou tentar pingar, fazer algumas coisas, se não der certo, eu vou fazer isso e já era. A autoliderança também é uma maneira de você praticar a liderança e eventualmente passar ela adiante para as outras pessoas, né? Planejamento é a mesma coisa, dei um breve exemplo aqui, mas coisas de dentro do jogo mesmo. Pô, quero fazer o arauto, quero fazer o dragão. Quero atacar agora ou quero atacar depois? Espero meu segundo item ou não espero meu segundo item? Né? Quando é isso? Quando é aquilo? Qual é a maior chance que eu tenho de tomar a melhor decisão e de ir bem na minha partida? Né? E de novo, o head coach ele precisa estar extremamente acostumado em tomar decisões. E muitas vezes decisões difíceis. Né? Não só decisõezinhas simples, não, mas decisões complicadas que podem ocasionar até mesmo na derrota do time, né? E isso não é nada interessante. Imagina num jogo 5 de uma final, último jogo, você tem que tomar uma decisão de pegar tal campeão ou tal campeão. Como eu disse, às vezes é o strategic coach que vai fazer essa função, mas às vezes não, às vezes o head coach tá lá. Ou então de, olha, vamos jogar desse jeito, agressivo, vamos jogar passivo. No final das contas, a última palavra tende a ser sua. Ou pelo menos, claro, vai ser né, de uma maneira mais perfeita, vai ser um consenso geral, mas muitas vezes tende a ser sua. E a sua palavra pesa muito ali. E a tomada de decisão, ela vem justamente do que a gente fala aqui muitas vezes. Informação, pesquisa, comparação, análise do que está acontecendo. Qual o melhor cenário, qual o pior cenário, qual o cenário mais ou menos, como que a gente está aqui, qual a nossa expectativa para esse jogo, qual a expectativa do outro, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer. Tudo isso é basicamente para você saber tomar e conseguir tomar, ou diminuir as chances de você tomar uma decisão ruim, né? Aumentar as chances de você tomar uma decisão boa. E essa é basicamente a principal função de um head coach, né? De um desses caras ou mulheres que tem essa função tão complicada. Eu já trabalhei de perto com head coaches, eu, enfim, já fui analista aí, tanto de dados quanto analista, né? Como se fosse um strategic coach de outra modalidade que não League of Legends. Trabalhei algumas vezes em times e é uma experiência assim muito boa, porque competir é uma experiência muito boa, né? Quando você ganha, nossa, que coisa maravilhosa, você vê o seu trabalho dando frutos. Quando você perde, você sente mal, você fala, meu Deus do céu, os caras foram mais inteligentes do que eu, ou será que é o jogador? E aí vai vira um rolo, aí você vai ter que resolver. E até o head coach também, né, junto com o psicólogo ou psicóloga, tem essa função muito grande de mediação do que está acontecendo, porque nem todo psicólogo vai estar ali todo dia no office ou vendo o time todo dia, né? Muitas vezes quem vai ter que mediar ali no dia a dia coisas pequenas para apagar o fogo de uma vez, para não deixar
alastrar é o head coach, tá? Então é uma função realmente muito desafiadora, mas ao mesmo tempo muito legal. E tá aí um resumo, ou pelo menos uma explicação, não só das 4 funções mais conhecidas, né, ou mais comuns, mais importantes talvez, são mais conhecidas e comuns aí de uma comissão técnica, né, de uma equipe técnica, de uma coaching staff, que são o analista de dados, o positional coach, né, o técnico de posição, o técnico estratégico, tá difícil hoje, o técnico estratégico e também o head coach, né, o técnico principal, e como cada uma dessas profissões precisa de habilidades e estratégias que você, como a gente sempre diz aqui na GG Educate, aprende jogando League of Legends e melhora nelas também jogando League of Legends e num ambiente seguro, né? Porque imagina você head coach numa final de campeonato, toma uma decisão errada, você vai perder o campeonato, você pode perder o campeonato. Agora, no LoL, se você tomar uma decisão errada porque você não analisou bem, você não se planejou bem na sua rota, no seu jogo e tudo mais, na sua build, o máximo que vai acontecer é você perder o jogo e perder alguns pontos de liga. É claro que é chato, é muito chato, mas você não tá perdendo dinheiro, ou você não tá perdendo, enfim, né, uma posição aí de carreira, muito pelo contrário. Você tá errando num ambiente seguro para evoluir nessa habilidade, ou nessas habilidades, nessas estratégias e avançar na sua carreira usando o League of Legends. Para saber mais sobre tudo isso que a gente fala aqui, só procurar GG Educate também em todas as plataformas, no Insta, no Face, no YouTube. Tem muito conteúdo, vários e vários podcasts comigo, com o Décio e com a Lívia também, que é a equipe aqui da GG Educate. Muito conteúdo realmente para você avançar na sua carreira usando o League of Legends e fazer isso da melhor maneira possível, tá? Lembrando que a gente não vende um passe de mágica de maneira alguma, mas a gente sim ajuda você nessa jornada. E pode comentar aqui se você tem alguma dúvida, se você ainda não entendeu direito alguma das funções, ou se restou realmente alguma curiosidade que você queira saber, se você está tentando seguir nesse caminho, ou se você já tentou e acabou não dando certo, ou se deu certo, onde que você está hoje em dia. Vamos trocar essa ideia no comentário, que é sempre muito legal. Demorou? Um grande abraço, muito obrigado, a gente se vê numa próxima. Já segue a gente para não perder absolutamente nada, deixa o likezão e tamo junto.